Você já se afastou de uma mulher sentindo que algo lhe foi tirado, mas sem conseguir explicar o quê? Não a sua carteira, não o seu tempo, mas o seu poder, como se, em algum momento na troca entre o seu sorriso e o silêncio dela, ela o tivesse medido, pesado e partido com algo que você nem percebeu que entregou. E você se pergunta: como é que não dizer nada a tornou mais forte? E por que cada esforço seu para falar, para impressionar, para agradar, apenas o enfraqueceu? Isto não é sobre manipulação, não é sobre artimanhas, é sobre algo mais antigo, mais trágico, o facto de que a maioria dos homens nunca percebeu que as mulheres não são superadas com palavras, elas são dominadas pela presença. E Nietzsche sabia disso muito antes de você e eu nascermos. Veja bem, fomos criados num mundo que diz aos homens para performarem. Fale mais alto, vista-se melhor, ganhe mais, diga as coisas certas, mas ninguém nos contou que a força mais sedutora e aterradora que um homem pode empunhar é a sua quietude, a sua recusa em reagir, a sua capacidade de suportar o silêncio como um rei que observa os camponeses gritarem na praça. Nietzsche não acreditava em apaziguar os outros, especialmente aqueles que prosperam com a sua necessidade de ser visto, ouvido ou validado. Para ele, o homem que se domina a si mesmo já não precisa de se explicar, porque a explicação é uma forma de pedido de desculpas. E os homens que pedem desculpa por existirem serão sempre governados por aqueles que não o fazem. A maioria dos homens acredita que a dominância começa com a fala, que aquele que fala com confiança vence. Mas Nietzsche inverteu essa ideia. Ele viu que a verdadeira dominância começa quando o homem não tem necessidade de falar, porque a fala é, muitas vezes, a ferramenta do desesperado. O homem que precisa de persuadir já está abaixo daquele que apenas observa. Ele disse: a voz da beleza fala baixo. Ela se insinua apenas nas almas mais despertas. Pense nisso. Se a beleza não grita, por que você grita? Se o poder sussurra, por que você ainda levanta a voz? Porque você acha que as mulheres se apaixonam pelo que você diz, mas a verdade é brutal. Ela está a observar o que você tolera, a rapidez com que você a persegue, o quanto de controlo você entrega pela chance de ser apreciado. E tudo isso é dito sem palavras. Deixe-me dizer o que Nietzsche entendia sobre as mulheres, que a maioria dos homens ainda não consegue engolir. Ele não achava que as mulheres fossem fracas. Ele as considerava as estrategistas mais perfeitas da natureza, fluidas, intuitivas e mestras do não dito, onde o homem domina através da estrutura, da lei e do músculo, a mulher reina através da energia, da impressão e da ausência. E é por isso que a maioria dos homens perde, porque tentam subjugar o oceano com um martelo. E depois perguntam-se por que tudo o que constroem é levado pela maré no momento em que ela se cala. Você quer ser mais esperto que uma mulher? Então, primeiro, você deve superar o menino dentro de si que ainda quer ser gostado. Aquele que entra em pânico quando ela se afasta, aquele que não suporta o silêncio, que manda mensagens quando ela o ignora, que se irrita quando ela o desrespeita, que debate para provar o seu valor. Esse menino é alimento para ela. Um homem, um verdadeiro homem nietzschiano, não explica, não se queixa, nem persegue. Ele simplesmente se retira, não como punição, mas como princípio. E essa retirada, esse silêncio calmo, intencional e inexplicável, a mergulha mais fundo em si mesma do que qualquer discurso jamais conseguiria. Porque nesse momento, ela não tem poder para o decifrar. E as mulheres não temem nada mais do que um homem que não conseguem ler. É aqui que o jogo vira, não nas suas palavras, mas na sua recusa em jogar o jogo delas. Quando você para de responder às provocações, ao silêncio, às armadilhas emocionais dela, algo aterrador acontece.
para ela, não para você. Porque um homem que não precisa de se explicar torna-se um espelho que ela não pode manipular. A maioria das mulheres está habituada a homens que cedem ao primeiro sinal de afastamento emocional. Elas sabem exatamente em que botões carregar, e cada homem que persegue, que implora, que discute, simplesmente confirma a crença dela de que ela detém o poder. Mas o homem que vê através disso, aquele que observa sem reagir, que deixa o silêncio queimar a atenção, sem pestanejar, ele torna-se incognoscível. E nessa incognoscibilidade, ele torna-se desejável. Não porque tentou, mas porque não tentou. Nietzsche disse: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. Isso inclui lutar por atenção, por explicações, por controlo. Cada vez que você reage, você se torna a mesma coisa da qual está a tentar escapar. Um homem escravizado pela validação externa. Mas o Übermensch, o ideal mais elevado de Nietzsche, não é um homem controlado pelo mundo. Ele é aquele que o molda. E para o moldar, ele deve primeiro dominar o impulso de ser compreendido, porque ser compreendido é o vício dos fracos. Você quer que ela entenda a sua dor, a sua verdade, o seu valor? Você já perdeu. Ela não precisa de o entender. Ela precisa de sentir que você não se importa se ela o entende ou não. Essa é a essência da soberania masculina. Não crueldade, não frieza, mas a quietude aterradora de um homem que não tem nada a provar. Um homem que devorou a sua própria fraqueza e emergiu sem mais nada a explicar. Este homem pode afastar-se a meio de uma frase. Ele pode sentar-se durante o silêncio dela sem ansiedade. Ele pode deixá-la sem resposta, sem atenção, intocada, não para jogar jogos, mas porque ele transcendeu a necessidade de ser visto. Isto não é manipulação, é libertação. O que torna a maioria dos homens previsíveis é o seu anseio, o anseio de consertar, de agradar, de resgatar, de a reconquistar. Mas Nietzsche ensinou-nos que o anseio é a máscara da escravidão. E enquanto você anseia pela atenção dela, pelo seu pedido de desculpas, pela sua admiração, você é o súbdito dela, não o seu igual. O silêncio não é apenas uma tática, é o início do desapego. E o desapego é a forma mais elevada de disciplina. Imagine a força que é preciso para ver partir e não dizer nada, para ouvir o insulto e permanecer imóvel, para testemunhar os seus testes aos seus limites e nem sequer pestanejar. Esse tipo de silêncio não é ausência, é presença armada. Porque quando você não diz nada, você a força a ouvir tudo, as suas próprias inseguranças, as suas próprias projeções, os seus próprios medos. Você se torna o vazio no qual ela se vê claramente. E isso é a coisa mais inquietante que uma mulher pode experienciar, porque ela está habituada a ser o espelho. Ela não está habituada a ver o seu reflexo no seu. Nietzsche não escreveu para o homem domesticado. Ele escreveu para o perigoso, aquele que não vacila quando é deixado sozinho, que não se apressa a explicar as suas intenções, que não pede desculpa por deixar os outros desconfortáveis. E isso inclui as mulheres. Você não supera uma mulher com palavras inteligentes. Você a supera ao tornar-se o único homem que ela não consegue decifrar. O único homem que não dança ao ritmo dela. O único homem que não é puxado pela gravidade dos seus humores. A razão pela qual o silêncio a perturba é simples. Ele nega-lhe o controlo que ela sempre teve. Controlo sobre as suas emoções, sobre o seu tempo, sobre a sua atenção. Cada vez que você mordeu a língua para a manter calma, cada vez que tentou argumentar com a tempestade dela, cada vez que deixou a sua dignidade vergar-se apenas para evitar conflitos, você ensinou-lhe algo. Ensinou-lhe que tem medo de a perder
que a sua identidade está ligada à reação dela, que você se diminuirá se isso significar manter a ilusão de paz. E uma vez que ela sabe disso, não é uma questão de si, ela o vai testar. É apenas uma questão de até onde. Mas o silêncio consciente, brutal e baseado em princípios, diz-lhe uma verdade que ela nunca esperou, que você não tem medo de ir embora, que não se abala com o caos, que a sua paz não é negociável. E quando ela percebe isso, algo primal muda, porque pela primeira vez ela encontra um homem que não a orbita, um homem que se comporta como um mundo no qual ela deve conquistar o seu lugar. E é aqui que o poder começa. Quer ser mais esperto que ela? Então deixe-a exaurir-se, a tentar quebrar a sua quietude. Deixe-a sabotar a conversa. Deixe-a pressionar, provocar e fingir. Mas você não diz nada. Você não recompensa o caos com explicações. Você não responde ao desrespeito com justificações. Você deixa-a colapsar no espaço que criou ao recusar-se a envolver-se. E quando o silêncio se tornar demasiado alto para ela suportar, quando ela finalmente falar, você ainda não fala para explicar. Você fala para concluir uma frase, uma verdade, uma decisão. E então, você vai embora. Isso, diria Nietzsche, é a vontade de poder, não em controlar os outros, mas em dominar-se a si mesmo tão completamente que mais ninguém o pode fazer. E entenda isto: as mulheres não são o inimigo, mas também não são inofensivas. Elas são as grandes examinadoras da sua alma. Elas irão desafiá-lo de formas que mais nada consegue. E a maioria dos homens, que Deus os ajude, respondem, tornando-se meninos, emocionais, reativos, carentes. Mas o homem que passa neste teste é o homem que reconhece o jogo, vê os padrões e recusa-se a jogar nos termos dela. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. E essa tribo não é apenas a sociedade, são as relações que esperam que você se conforme, se dobre, se encolha. Disse ao homem moderno para ser suave, expressivo, infinitamente comunicativo, mesmo quando está a ser despedaçado por dentro. Mas a força, a verdadeira força masculina, é muitas vezes silenciosa. Não porque seja fraca, mas porque sabe que as palavras são, frequentemente, armadilhas. E quanto mais você fala, mais você revela. Quanto mais você reage, mais você é possuído. O que significa isto para si? Significa que você deve reprogramar tudo o que lhe foi ensinado. Deve desaprender a compulsão de se explicar, de consertar os sentimentos dela, de ganhar a sua aprovação. Em vez disso, você deve tornar-se a montanha, imóvel, silenciosa, inabalável, uma presença tão calma que aterra, um olhar tão firme que expõe, uma alma tão ancorada que não pode ser manipulada. Agora, observe o que acontece quando você se torna essa montanha. No início, ela resistirá, testá-lo-á com mais força, acusá-lo-á de arrogância, de frieza, de ser emocionalmente indisponível, mas isso não são insultos, são confissões. Confissões de que as suas armas habituais já não funcionam. Confissões de que o seu silêncio se tornou o espelho que ela não pode manipular. E em breve, ela começa a falar não para provocar, mas para entender. Porque o homem, homem que não precisa da atenção dela, torna-se o único cuja atenção ela realmente deseja. E isso não é um jogo, é a natureza. Quando você se torna inabalável, imprevisível e não exigente, algo ancestral nela desperta. Não é medo, não é admiração, é instinto, porque no fundo, uma mulher sabe quando está na presença de um homem que não persegue, não vacila, não busca conforto na sua aprovação. Um homem que a escolhe não por necessidade, mas por completa liberdade.
E essa escolha, quando vem do silêncio, da soberania, do autodomínio, é a força mais sedutora do mundo. Não porque implora para ser aceite, mas porque não se importa se o é. Este é o nível que Nietzsche queria que os homens alcançassem. O Übermensch não é reativo, não é consumido pelo desejo, não está à mercê do afeto de uma mulher. Ele está acima, não para dominar os outros, mas porque já conquistou a si mesmo. E quando ele escolhe falar, não é para provar nada, é para declarar uma verdade. Ele fala quando o silêncio cumpriu o seu propósito. E quando ele se afasta, não é com raiva, é com autoridade. Mas aqui está a verdade amarga. A maioria dos homens nunca alcançará este nível. Continuarão a reagir, a perseguir, a falar, porque são viciados em ser compreendidos. Viciados na fantasia de que, se disserem a coisa certa, ela verá o seu valor. Mas a única maneira de ela ver o seu valor é quando você parar de precisar que ela o veja. O homem que não precisa de nada, comanda tudo. O homem que se afasta quando a maioria implora para ficar, torna-se inesquecível. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vive adormecida, presa na moralidade do rebanho, buscando segurança nos números, aprovação na conformidade. Mas o homem que desperta, que começa a ver a ilusão do emaranhado emocional, das explicações desesperadas, dos jogos de palavras, esse homem sai do rebanho. E quando o faz, já não joga pelas regras do conforto. Ele joga pelas regras da verdade. E a verdade, por sua natureza, é silenciosa. Você quer ser mais esperto que qualquer mulher, sem dizer uma palavra? Então, torne-se o tipo de homem que já não precisa de a conquistar, que já não sente um surto de pânico quando ela se afasta, que já não perde o sono por causa do silêncio, porque fez as pazes com o seu próprio. E aqui está o paradoxo. No momento em que você deixa de precisar dela, é o momento em que ela começa a precisar de você. No momento em que você se desapega do resultado, é o momento em que se torna aquele em quem ela não consegue parar de pensar. Porque num mundo cheio de ruído, o homem que fala com o silêncio torna-se um mistério que ela não consegue resolver. Mas não confunda mistério com manipulação. Este silêncio de que falamos não é uma máscara, é a revelação final, não é uma tática para conseguir o que quer. É o subproduto de se tornar quem você é. E o que você é, realmente. Você não é um ator no palco das emoções dela. Não é um escravo da validação, nem um mendigo de afeto. Você é, se assim escolher, uma força. E as forças não suplicam, não se apressam, não se explicam. Elas simplesmente são. Era isso que Nietzsche estava a tentar despertar em si, a presença enterrada da sua vontade, a necessidade divina de se tornar um homem que não se move para ser visto, mas que se move porque escolhe. Quer ser mais esperto que ela? Então, primeiro, supere a influência dela. Se o seu silêncio estiver cheio de ansiedade, ela sentirá. Se a sua distância for uma tática, ela verá através dela. Mas se o seu silêncio vier da paz, da clareza, do sentimento inabalável de que você não se verga por aprovação, ela também sentirá isso e mudará o equilíbrio de poder instantaneamente. Porque agora, pela primeira vez, ela não está a gerir as suas emoções. Ela está a enfrentar as suas próprias. É aqui que a verdadeira guerra é travada. Não entre homem e mulher, mas dentro de si mesmo. Consegue permanecer quieto quando cada parte de si quer reagir? Consegue permanecer calmo quando o seu ego grita por reconhecimento? Consegue ir embora, não como um movimento para reconquistar, mas como uma decisão que afirma o seu valor, com ou sem ela. Esta é a morte do antigo eu. O eu que implorava, que precisava, que explicava. O Übermensch de Nietzsche não é uma ideia, é um renascimento, uma morte para o rebanho, uma morte para o macho obediente que espera por afeto para se sentir vivo. A maioria dos homens acredita que,
Se forem bons o suficiente, pacientes o suficiente, compreensivos o suficiente, eles a conquistarão. Mas Nietzsche sabia mais. Ele viu que ser bom é muitas vezes o disfarce dos fracos, que a bondade, quando enraizada no medo, é cobardia, que a paciência, quando usada para evitar a perda, é apenas escravidão prolongada. O Übermensch não ama para ser recompensado, ele ama porque é da sua natureza dar, e ele vai embora quando essa natureza é explorada, sem amargura, sem ressentimento. Apenas a plena consciência de que não deve nada, e é por isso que ele possui tudo. Os homens mais barulhentos na sala não são poderosos. Eles estão aterrorizados. Aterrorizados por não serem ouvidos, por serem esquecidos, por serem nada sem atenção. Mas o homem que consegue sentar-se numa sala em silêncio, imóvel, desligado da necessidade de impressionar, ele é o homem que toda a mulher nota. E não porque ele tentou, mas porque não tentou. E agora chegamos ao limite de tudo, o teste final, porque o silêncio não é suficiente se você ainda o usa para ser visto. O poder não é real se ainda for performativo, e a dominância não é verdadeira se requer uma audiência. Então, eu pergunto-lhe, consegue caminhar por esta vida sem nunca precisar de provar que está certo? Consegue amá-la sem precisar de ser amado de volta? Consegue perdê-la sem se perder a si mesmo? Essa é a ascensão final. Aquela para a qual Nietzsche nos deixou sem mapa, porque não pode ser ensinada. Tem de ser vivida. É a revolução silenciosa de um homem que já não se move por medo, por luxúria, por solidão ou por culpa. É o homem que queimou cada parte de si, que se curvava por atenção. O homem que já não carrega a fome de ser escolhido, porque já escolheu a si mesmo. E quando esse homem se posta diante de uma mulher, ela não vê um jogo, ela vê um enigma, um que não pode ser resolvido, um que a assombra mesmo na sua ausência. Este é o silêncio que a supera, não porque manipula, mas porque transforma. É o silêncio do homem que não tem nada a esconder, nada a perseguir, nada a temer. O silêncio de um homem que poderia falar, mas escolhe não o fazer. Um homem que poderia implorar, mas preferiria sangrar. Um homem que poderia reagir, mas que, em vez disso, simplesmente observa enquanto o mundo se expõe. E é aqui, exatamente aqui, que a sua maior força começa. Não em como você fala, mas em como mantém a sua posição, em como a deixa ir e vir sem mover o seu centro, em como se recusa a ser provocado, a explicar-se ou a ser arrastado para a performance. Você já não precisa de ser o mais barulhento, só precisa de ser o último homem de pé. E aquele que permanece de pé, sem palavras, sem ameaças, sem teatro, é aquele que deixa a marca mais profunda, porque ele nunca tentou impressioná-la. Ele apenas existiu, plenamente, poderosamente, silenciosamente. Então, a partir deste momento, torne o seu silêncio sagrado, que ele seja o templo onde a sua dignidade vive, que seja o espaço onde o seu valor respira livremente. E quando tentarem testá-lo, deixe que o façam. Quando tentarem arrastá-lo para o caos, observe-os. Quando tentarem quebrar a sua calma, sorria e desapareça. Não para punir, mas para lhes lembrar que você já não é o oi que se explica para ser amado. Você é o oi, Shinji. Você é o homem que se afasta para ser livre. Agora, se esta mensagem tocou algo profundo em si, algo real, algo não dito, então não deixe que termine aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se e apoie o trabalho no link abaixo, para que esta mensagem possa chegar aos milhões de homens por aí que ainda estão presos na ilusão de que devem ser barulhentos para serem poderosos.
Estamos a construir uma geração de homens que já não se curvam, que já não imploram e que já não pedem desculpa por existirem. Se você é um deles, vemo-nos no próximo vídeo, porque os fracos perseguem o ruído, os fortes dominam o silêncio e os sábios escolhem exatamente quando o quebrar.